Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria muito grande nós estarmos novamente aqui em Franca, na tentativa de contribuir com alguma coisa para que na área da comunicação nós possamos desenvolver nossas atividades. Desta feita, nós sugerimos o seminário, um tema que acreditamos ser bastante oportuno, que é justamente esse momento que nós vivemos assim de transição para um mundo de regeneração. Nós queremos também nessa oportunidade cumprimentar os nossos irmãos internautas, todos que estão, vamos dizer, plugados agora em nossa atividade, que possamos juntos, numa vibração de amor, de carinho, não é? A todos que estão nos acompanhando, para que sejamos felizes nessa apresentação. Então, o momento pede algumas reflexões. Esse mundo de regeneração, ele está praticamente colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano comemoramos o seu Sesc centenário. E é oportuno porque nós podemos refletir sobre o seu conteúdo. Ali nós temos espíritos da codificação colocando as bases dessa premissa do mundo de regeneração. E é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que por sua vez revive o Evangelho de Jesus, que nós vamos desenvolver a nossa atividade. Esta frase aí foi colocada de propósito mesmo, sabe? Para que nós possamos refletir um pouco sobre o seu significado. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Esta frase é daquele autor do Pequeno Príncipe, que acredito que a maior parte dos companheiros aqui conheçam, né? De Antoine de Saint-Exupéry. Então, refletindo sobre o significado dessa mensagem, nós podemos já criar assim uma plataforma de reflexão, de raciocínio. Então, o futuro não é uma coisa pronta, é uma coisa que nós construímos. Não é? E aí, aplicando isso ao nosso raciocínio aqui, em busca desse mundo de regeneração, então quer dizer que ele não está pronto, nós também temos que construí-lo. Não é? Então, em função disto, nós estamos apresentando primeiro essas premissas e vamos seguindo então no nosso raciocínio. Aqui nós temos a apresentação do que nós estamos propondo fazer. A visão espírita na construção de um mundo de regeneração. Por que visão espírita? Porque nós somos espíritas. Nós queremos aprofundar mais nessa visão, saber até que ponto esses conceitos espíritas nos favorecem. Não é? Com todo respeito a todas as religiões, todas elas têm as suas premissas, os seus conceitos também. Tomara que possamos juntos buscar esse mundo de regeneração o mais depressa possível. Mas o nosso propósito é a visão espírita. Não é? Vamos ver então a respeito da sequência que temos pela frente. Nós vamos ter 5 módulos. 5 módulos significa 5 espaços, 5 momentos em que nós vamos colocar as nossas considerações. E quem sabe no final, após a apresentação desses módulos, nós possamos fazer um exercício prático em grupo e estabelecer assim as bases que poderão levar ao mundo de regeneração, procurando nesse quesito buscar a identidade moral do habitante do mundo de regeneração. Então, cada um tem a sua identidade.
não é? Nós vamos agora traçar no final a identidade moral deste habitante. Quais são as características, ou seja, o perfil dele. Então, no módulo 2, nós vamos ver progressão dos mundos, que é justamente a base do nosso trabalho, baseado no Evangelho, segundo o Espiritismo. No módulo 3, o mundo e seus valores. Vamos fazer uma análise geral, né, panorâmica, do que está vigorando em nosso mundo e o que a doutrina propõe. Mas o que estamos fazendo também, porque às vezes ela pode propor e a gente diz que aceita, teoricamente, mas na prática nós estamos fazendo. O quarto módulo é a indicação do caminho. Quem é que nos indica o caminho para o mundo de regeneração? Quem indica esse traçado, esse percorrer para alcançar esse mundo? E no final, a caminho de um mundo de regeneração mesmo, não é? Quer dizer, reunindo todos os conceitos, todas as considerações, todas as nossas conclusões, nós vamos chegar a esse conhecimento, sentindo-nos a caminho de um mundo de regeneração. Então a nossa tarde vai ser bastante agradável, eu diria, porque nós vamos refletir bastante sobre vários assuntos de interesse nosso, de interesse pessoal, de interesse da família, de interesse da sociedade, de interesse da nação, das nações, de interesse do mundo, não é? E quem sabe o universo todo já esteja pensando também nisso, em função de que tudo progride, não é? E que nós já temos mundos regenerativos nesse espaço sideral. Bem, então vamos começar. Visão espírita na construção de um mundo de regeneração. Nós temos então o nosso espaço sideral, não é? Onde é que estaria o nosso mundo? Porque vamos partir do nosso mundo, da Terra, não é? Essa é a Terra prometida, é a Terra. Não vamos sair daqui e procurar um mundo para torná-lo mundo de regeneração. Nós queremos analisar a nossa realidade palpável aqui, objetiva, não é? E onde estaria o nosso planeta nesse espaço sideral, nesse cosmos, não é? Então nós vamos encontrando possibilidades de aproximar essas galáxias, não é? Vamos aproximando devagarzinho e vamos notando um ponto lá no final, olha, um ponto que começa a aparecer e vamos puxar o nosso planeta para mais perto. Vamos conhecer melhor o nosso planeta Terra. Aqui é que nós habitamos. Essa é a nossa morada. Esse é o terreno que nós temos que trabalhar para chegar no mundo de regeneração. Então vamos lá. O tempo vai permitir que nós façamos isso, porque a providência divina não tem pressa, não é? Respeita o livre-arbítrio de cada um, respeita as condições, mas também o tempo exige que nós continuemos, que nós prossigamos, que nós não possamos parar, não é? Que nós não fiquemos estacionários. Então a visão espírita, que é o módulo 1, nos dá oportunidade de comparações com outras visões também. Nós temos conhecimento, isso praticamente todos nós aqui já tivemos contato com esse conhecimento. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca isso muito bem, não é? As várias civilizações que possivelmente já percorremos, não é? E que trazemos dessas civilizações conceitos, conhecimentos, condicionamentos, não é? E agora nós nos encontramos aqui. Então, se nós analisarmos, não é, a civilização chinesa, não é, egípcia, hindu, a judaica, a romana, quer dizer, nós vamos encontrando nesses 10 mil anos de civilização uma série de conceitos, de visões. Nossa visão espírita para nós é muito clara, não é? Essas visões do passado também foram claras para nós lá, só que agora nós estamos vivendo novos tempos. E a visão espírita, nós vamos verificar que ela nos aclara uma série de dúvidas, não é?
de situações que nós não entendíamos lá atrás. Então, seguindo no nosso raciocínio, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele coloca lá para nós 5 alternativas da humanidade. Quem leu vai se recordar agora, e nós vamos ver como isso se processa. A doutrina materialista é uma das alternativas. Não é? Então, estamos fazendo comparações. A visão espírita com outras visões. Essa aqui é da doutrina materialista. Qual é a visão da doutrina materialista? O próprio nome já está dizendo. Tudo começa aqui, tudo termina aqui. Não é? Não há imortalidade da alma, não há progressão. Quer dizer, vamos encarar o mundo como ele é aqui, objetivamente. E tudo se resolve aqui. Não é, a morte não existe, não é? E as coisas terminam, nasce lá no berço e termina no túmulo. Essa é a visão materialista. Não é? Quer dizer, quem procedeu errado não vai ter nenhum julgamento e nem também possibilidade de correção desse ato. Não é? Quem agiu certo, e aquele que agiu errado. Então, é uma visão que é muito limitada. Não dá oportunidade de que nós possamos pensar em progressão, em progresso, pensar em futuro. A outra visão é a panteísta, que Kardec coloca lá em Obras Póstumas, falando também que, embora ela pretenda ser espiritualista, ela é materialista também. Se aproxima muito do materialismo, porque o retorno à vida espiritual é feita de tal forma que os espíritos se misturam à divindade. Não é? O que dá a entender que, nessas condições, então, o Criador absorve todas as almas, não é? E transforma isso numa massa única. Nós perdemos a individualidade. Não é? Quer dizer, é uma tristeza, né? Porque nós seremos o quê? Não é? Se a individualidade nos dá a condição de reflexão, de dizer eu sou, não é? Ou então quem sou, para onde vou, ali eu não tenho condição porque está tudo misturado. Não é? É uma massa única. Exatamente. Mas existem ainda hoje doutrinas, a doutrina panteísta e seus seguidores. Não é? E também a doutrina deísta, que embora diga que seja espiritualista, também ela crê num Deus que não tem responsabilidade sobre seus filhos e nem seus filhos têm também compromisso com ele. Então fica uma coisa assim, muito solta, não é? E que não dá possibilidade de nós termos essa individualidade pensante num futuro, numa construção, não é? Para o porvir com mais objetividade, porque o Criador não se importa conosco e nós também não nos importamos com Ele. Então, o que é que existe acima de nós que nos dá a força, o controle, o domínio, a saúde, o equilíbrio, não é? Se o Criador não se importa com as criaturas. E a outra doutrina é a dogmática. A doutrina que se considera espiritualista, mas que também não explica tudo a respeito do espírito. Não é? Então criam-se situações em que, se a criança desencarna, vai para determinado local, não é? Aquele que está em erro vai para outro local, o que está certo, correto, também vai para um outro local, ou seja, o céu, o inferno, o limbo, enfim, todos esses espaços, não é? Limitados e que também não proporciona uma reabilitação das criaturas que erram. Não é? Então não há assim uma reabilitação, uma recuperação, não há oportunidade de crescimento no sentido de que a criatura pode rever esse seu passado, reconstruir
não é? O seu futuro mediante reflexões e compromisso moral com esse futuro. Pois não. Já melhoraram um pouquinho. O Papa agora decretou recentemente a extinção do livro. Já é um progresso, está aí. E a doutrina espírita. Não é? Então, se nós relembrarmos lá os postulados kardecianos, vamos encontrar Deus, não é? Como Criador, não é? Onipotente, onipresente, não é? A causa primeira de todas as coisas, não é? E vamos encontrar também a imortalidade da alma, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, não é? E aí vamos encontrando conceitos novos que permitem com que a gente faça a reflexão de uma maneira lógica, racional, não é? E possa encarar o presente com mais confiança, pensando num futuro que você possa melhorar, dependendo da sua vontade, da sua predisposição, não é? Das suas intenções. Então, após essa análise rápida, né, que nós fizemos comparativa, é possível nós entendermos, então, que nós temos a visão espírita, da doutrina espírita, e temos a visão das outras doutrinas, não é? O que favorece aquele que está estudando e analisando escolher o seu caminho. Que visão que você prefere? Não é? Comparativamente falando, nós vamos ver que a doutrina espírita oferece uma visão muito mais ampla, não é? Muito mais saudável, no sentido de que você pode planejar o seu futuro. Aquela frase inicial que nós colocamos é uma frase que bate exatamente com o pensamento da visão espírita, não é? Que o futuro não é uma coisa construída, não é um lugar pronto. Nós temos que construir esse futuro. E na medida que você constrói o futuro, você se modifica também. Isso é muito lógico, isso é racional e veio ao encontro do que nós estamos propondo aqui, não é? Raciocinar e planejar o nosso futuro, ou seja, desse mundo de regeneração, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com aquilo que nós temos em termos de crença. Pois não. Nós trazemos do passado aquelas visões que nós mostramos das várias civilizações, que nós passamos por várias civilizações, esses condicionamentos estão em nós ainda, não é? Então, quando a gente diz assim, mas tal fulano não entende, a pergunta seria, eu estou entendendo? Porque eu passei por várias civilizações, eu passei por várias religiões, eu pratiquei várias religiões. Será que eu eliminei, não é, os erros, as distorções dessas religiões, não é, esses equívocos, ou ainda guardo no meu espírito? Nós, espíritas, temos que fazer esse raciocínio. Não é? Então, por isso que o assunto é muito próprio para nós. Nós falamos tanto em mundo de regeneração, não é? Até achamos que passando para o terceiro milênio, no dia seguinte, nós já estaremos no mundo de regeneração. Não é? Quer dizer, lê do engano, porque não é assim. Não é? Não é como acender uma luz, vai no interruptor, acende e apaga. Não é. Nós vamos ver nesse estudo que a coisa é realmente lenta, não é? E aí nós vamos ver o raciocínio de Santo Agostinho. Santo Agostinho,
um dos espíritos da codificação. Não é? Ele nos mostra claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres animados e inanimados estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo engrandeça e prospere. Aí está uma premissa para nós. Não é? Quer dizer, não sou eu que estou falando, não é o companheiro, não é tal casa, não é tal movimento que está falando. É um espírito de alta envergadura moral, não é? E que sabe o que está falando. E quando Kardec colocou este capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai, é justamente para que ficasse esclarecido, não é? Que moradas são essas? Que mundos são esses? Que patamares são esses? Que estágios são esses? Não é? Que ele fala, inclusive, em reencarnações. Não é? Moradas também quer dizer moradas em termos de reencarnações, que nós teremos mundos compatíveis de acordo com a nossa evolução. E a Terra está sujeita a essa modificação. Ele continua: a própria destruição, que parece destruição para os homens, o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Não é? Então, reafirmando o que disse, não é? Há uma progressão, e a própria lei de destruição que nós temos no Livro dos Espíritos, as leis morais, é uma lei de progresso. É preciso que haja a destruição. Não é? Num mundo como o nosso ainda, de provas e expiações, a destruição faz parte. Não é? E não sabemos em outros mundos também como se processa essa destruição, não é? Mas em função de um progresso exigido, é preciso que haja essa destruição, que na verdade não é uma destruição, é uma construção, é uma preparação para uma situação melhor. Então ele conclui: então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então nós temos assim, quando ele se refere à Terra, seguindo essa lei, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Vejam que mensagem de esperança, não é? Nós vamos ter condição de melhorar este mundo. Então, nós temos que dizer tchau para os pessimistas, não é? Quer dizer, aposentar os pessimistas, porque aqui nós temos uma visão otimista, não é? Otimista da nossa realidade. Esse mundo está progredindo, não é? O que acontece é que a gente ouve mais notícias ruins, porque a mídia com certeza dá muita mais importância para que haja maior audiência, não é? Maior ibopes, não é? Mas o bem é feito em muito maior escala. É que nós não ficamos sabendo, não é? Quantos casos no campo do bem são feitos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, não é? Ou seja, o bem, ele não atrai, não é? Quando o programa fala muito de coisas boas, dá a impressão que o programa não está agradando, porque nós estamos condicionados àquela situação lá do passado, a haver violência, não é? Haver ignorância, haver coisas contrárias ao que nós estamos falando aqui. Bom, ele fala também da classificação dos mundos, não é? Mundos primitivos. Aqui a transparência não está muito, o contraste não está bom, mas eu vou ler para vocês. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes e divinos, não é? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo.
mostrando a classificação dos mundos. Então, nós temos também a possibilidade de entender aqui que a Terra não é o único planeta no campo sideral, no espaço, não é? E também não é o único habitado. Nós temos outros mundos, não é? Temos outros sistemas, temos outras galáxias, temos outros espaços habitados. Não é? Então, alargando essa visão, agora nós passamos a analisar assim rapidamente, né? Características dos mundos. Ali, ó. Primitivos, a existência toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe, é embrionária. Ó, vida moral, embrionária. À medida que a vida moral desenvolve, a influência da matéria diminui. Verificam-se as primeiras encarnações humanas nos mundos primitivos. Não é? Mundos de provas e expiações. O bem e o mal se misturam. Aqui a gente conhece bem. Não é? Nós estamos nele, nós estamos na nossa casa. Vamos analisar a nossa morada. Não é? O bem e o mal se misturam. O mal ainda predomina. A luta pela sobrevivência excita os instintos. Em consequência, o apego à matéria é grande. O bem se impõe aos poucos, com sacrifício, mas constitui exceção. Não é? Quer dizer, aquela frase de Rui Barbosa, lembram-se que ele tinha vergonha, não é? De ser honesto, parece que não mudou muito a situação. Às vezes a gente sente até constrangimento de fazer uma gentileza, porque não sabe como vai ser interpretado, não é? A reação. Então, continuando ainda, nós vamos ver ali o mundo de regeneração. Ele serve de transição entre os mundos de expiação e felizes. É justamente a nossa situação almejada, isso que nós queremos, não é? Passar para o mundo de regeneração e vamos ficar entre o mundo de expiação e o mundo feliz, os mundos felizes. Não é? Os habitantes ainda estão sujeitos a leis que regem a matéria, mas não há mais orgulho como antes. Isso que é importante nós refletirmos sobre esse segundo item. Ainda rege a matéria. Quer dizer, nós não teremos corpos fluídicos ainda. Então as necessidades físicas vão permanecer. Mas, veja o que nos fala o Evangelho. Mas não há mais orgulho, não é? Aqui faltou um como antes. Não é? Ainda não existe a perfeita felicidade. Também um ponto importante para a gente refletir. Ainda não existe a perfeita felicidade no mundo de regeneração, mas a aurora da felicidade. Não é? É como se a gente levantasse de manhã e visse o sol nascer, né? Está longe, quer dizer, está longe da gente ainda, essa felicidade perfeita, mas está lá, ela está se anunciando, não é? Está se mostrando, não é? Nós precisamos construir para chegar lá. Então, continuando, nós temos essa continuação do mundo de regeneração. A gente está insistindo mais nele, justamente porque é o nosso tema. O homem ainda é falível. Não é? O homem ainda é falível. Todavia, seu nível de consciência o leva a fazer o bem naturalmente. Não é? Então, há a intenção de fazer o bem. Ele pode errar? Pode, mas a intenção não era errar, não era fazer o mal, era fazer o bem. Não é? Outro item que nos fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, a palavra amor está escrita em todas as frontes. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele. Olha, procuram elevar-se a Ele, seguindo suas leis. Então esse é o mundo de regeneração. Não é?
Tem dor? Tem sofrimento? Deve ter, né? Nós não chegamos ainda nos mundos superiores, não é? Mas a maneira de encarar é diferente, não é? Porque a nossa consciência já se modificou. Assim como nós, quando habitávamos o Egito, não é? Ou então lá na Judéia, ou então na Mesopotâmia, na China, como éramos? Então, de lá para cá, já tivemos várias modificações, várias transformações. Não é? E assim também acontece nos mundos de regeneração. Nós vamos evoluindo, a mentalidade vai diferenciando, progredindo, vai criando patamares de raciocínio diferentes. Não é? E assim o progresso chega. Vamos seguindo os mundos superiores felizes. A forma dos corpos, como em toda parte, é humana, mas embelezada. Nada tem de materialidade terrena, por isso os corpos deslizam pela superfície ou pelo ar. Não é? Então não tem problema de trânsito, né? Vamos ter um alívio aí, né? O trânsito vai ser justamente nesse deslizamento nosso, que de repente a gente, não é, entra contramão e bate no companheiro, né? Então são mundos felizes, quer dizer, já estamos em patamares mais altos, né? Os sentidos são mais sutis, as percepções mais apuradas que as terrenas. A morte não tem o horror da decomposição. É como uma transformação feliz, longe de ser motivo de pavor. Não é? Um mundo muito bom, não é? É um mundo feliz, não é? Superior. Não é? A morte é como nós, quando vamos trocar um chinelo, uma roupa, então não serve mais aquele corpo, não é? Não há sofrimento, não há pavor da morte, não é? Com certeza. As relações de povo para povo são sempre amigáveis. Não é? Quer dizer, as guerras praticamente terminaram. Não temos mais guerras. Não é? E, por fim, não existem senhores e escravos. Então, essas são as características dos mundos, não é? Que Santo Agostinho nos leva a compreender no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma análise muito interessante para que a gente não se iluda. Não é? A gente não se iluda. Então, o mundo de expiação de provas nós conhecemos bem, ou quase tudo, não é? De repente, nós temos coisas a aprender ainda, como temos. Mas é um mundo em que nós estamos exercitando, nós estamos treinando. Não é? Treinando os nossos valores morais, não é? Treinando tudo aquilo que o Espírito trouxe de épocas passadas e agora ele está filtrando. Não é? Esse é o mundo de expiação, o mundo de provas. Não é? Então, as expiações são esses caminhos que nós estamos percorrendo. E as provas são os obstáculos. Não é? Obstáculos, não que Deus nos impôs, mas que nós criamos. Nós mesmos criamos esses obstáculos. E nós não somos obrigados agora a tirar os obstáculos da estrada, do caminho. Não é? Especificamente, este é, aquele não é, esse povo é, aquele povo não é.
que importa é que a Terra é uma escola. Se é uma escola, ela é franqueada pelo universo. Por quê? Os mundos são solidários. Não é? Então é como um aluno que está numa escola X num bairro é transferido para outra, porque lá a família se transferiu, ele tem melhores condições. Não é? Ou por outra, é uma escola especializada, ele pode ser transferido para lá. Então, a providência divina não tem praticamente limitações nesse campo da solidariedade. Por isso que os mundos são abertos. Né? Para cada situação, nós estamos recebendo visitantes de mundos diferentes, não é? E não limitados a determinadas regiões do espaço. Nós não sabemos. Esse é o entendimento que nós temos, porque não dá para abraçar, não é? Toda essa movimentação sideral, não é? Nem temos condição mental para isso, né? Bem, agora nós passamos para o mundo e seus valores. O mundo e seus valores é o nosso mundo, não é? Quer dizer, existe a lei do progresso que estabelece que nós temos que aquele que sabe mais ensina aquele que sabe menos. Por isso que nós reencarnamos em família, não é? Para que os nossos pais nos orientem. Então, está aí uma suposição de que eles tenham mais condição de orientar os filhos. E não é o inverso, os filhos que vêm ensinar os pais. Há casos que filhos vêm ensinar os pais? Mas no começo são os pais que transmitem. Não é? Depois surge, não é? Evidencia a evolução do filho, que passa até a ensinar os pais. Mas não importa. O que importa é que dentro de casa nós temos que manter os valores morais e éticos, seja pai passando para filho, ou então filho passando para pai. Esses valores são patrimônios do espírito que asseguram a evolução moral. Nós temos que passar esses valores, manter os valores e vivenciar esses valores. Nós vemos aqui uma escala de valores, valores morais, por exemplo. Esses valores morais, como é que a gente consegue? Nós temos que ter uma religiosidade, nós temos que nos apegar a filosofias, a conhecimento que nos tragam condições de construir esses valores íntimos. Então, na medida que nós vamos nos estruturando moralmente, nós vamos crescendo na escala espiritual. Então, os valores morais, eles constituem o que há de mais importante, porque estão aqui na cabeça, né, da escala, os valores morais. Então, todos aqueles princípios que Moisés pregou são princípios baseados nesses valores morais, né? Desde Moisés, mesmo antes de Moisés, nós temos lá em Hammurabi, de acordo com a própria cultura da época e entendimento também, tinha também valores morais, para poder assegurar à sociedade uma vida em harmonia, não é? A própria lei de causa e efeito, ela nos assegura isso, não é? Você planta, você colhe. Você planta amor, você colhe amor. Você planta ódio, você colhe ódio. Não é? Você, configurado nessa lei dos valores morais, você consegue manter uma relação com o mundo e obter melhores resultados, sabendo disso. Não é? Então, na medida que você prega um valor moral e vivencia, você está ajudando o mundo a progredir. Valores éticos, por exemplo, são valores, de certa forma, extraídos do moral, mas ligados à profissão. Né? Quando a gente diz assim, mas tal fulano, na sua profissão, ele não é ético. Bom, nós estamos falando em termos profissionais, porque em termos de pessoa, ele não tem moral. Não é? Ele está agindo de maneira imoral. Não é? Mas nós falamos de ética. Ética é o respeito que você tem pelo outro, né? Essa empatia. Coloque-se no lugar dele e sinta o que você está fazendo é bom para você.
Se não for bom, então não faça. Não é? Então, surgindo o outro, aí surge a ética. Quer dizer, essa relação com o outro nos leva a ter um comportamento ético. Então, todas as vezes que nós mexemos também com a parte estética, não é? A estética é um valor. Não é? Ninguém gostaria de ter uma roupa que não fosse compatível com a sua personalidade, o seu desejo, a sua maneira de ver em termos de beleza, não é? De estética. Então, cada um tem o seu modo de pensar, mas existe também uma média de pensamento em que essa estética, ela agrada essa média também, de acordo com a cultura. Então, a estética grega é diferente da estética brasileira, a chinesa é diferente da japonesa é diferente da mexicana, e assim por diante. Não é? Daí os tipos de penteado, de roupa, de hábitos, de costumes, não é? E que a estética aparece. Os valores úteis, não é? Logicamente tudo tem o seu valor útil. Não é? Esse instrumento tem um valor útil. Então, se eu vou dar de presente, eu tenho que dar funcionando. Não é? Senão não tem utilidade. Não é? Assim, um copo d'água tem o seu valor útil. Tudo tem o seu valor útil, mas ele tem a sua posição, não é? Como tem os físicos também. Então eu tenho que dar valor a cada um de acordo com o meu pensamento ligado a uma entidade superior, a Deus. Não é? Quer dizer, é justo eu explorar o próximo? Não é? É justo fazer aquilo? É justo usar tal roupa no campo estético? É justo fazer coisas inúteis? Não é? Ou então, quando eu faço uma inversão desses valores, não é? Eu passo os físicos para cima, os úteis em segundo lugar, os estéticos em terceiro, o ético no quarto e o moral no quinto, aí estou invertendo a escala de valores. Não é? E é isso que a gente vê, às vezes, publicado na mídia, né? Houve uma inversão de valores no julgamento de fulano. Quer dizer, levaram em conta o quê? O valor útil. Então ele pagou e distorceu o processo. Não é? O que é o valor útil? É o valor material. Não é? Então, quando há essa inversão de valores, aí a situação moral do mundo começa a se complicar. Da sociedade, da família. Como que uma família pode obter resultados bons invertendo os valores? Então, não se dá educação moral aos filhos, ou mesmo intelectual, e dá-se preferência a coisas físicas, materiais. Não é? Então, eu não me reúno com a família, eu não passo conceitos morais, não dou uma boa educação moral, mas, no entanto, ele tem carro, ele tem apartamento, não é? E assim por diante. A gente dá prioridade às coisas físicas e úteis do que às morais, não é? Seguindo a escala de valor na sua normalidade. Bem, essa indicação do caminho já é um preâmbulo para o nosso exercício. Bom, dentro dessa exposição toda que nós fizemos aqui, desde aquelas visões comparativas, depois passando para os outros elementos da progressão dos mundos e fechando agora com o anterior módulo 3, os valores de cada sociedade e como eles são importantes para que predomine a harmonia, o amor, os valores morais
dentro de uma sociedade ou dentro de uma família, nós temos a indicação do caminho para esse mundo de regeneração. Então vamos lá. Quando Moisés colocou a tábua dos 10 mandamentos, ao receber essa tábua, os 10 mandamentos, nós temos aqui uma escala de valor, não é? Valores morais. Olha aqui, ó. Atitudes: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. É uma tábua de conteúdo moral, são conceitos morais, são recomendações comportamentais. Olha, não faça isso, não faça aquilo, é contrário à lei de Deus. Logicamente que aqui no tempo e no espaço, Moisés recebeu isso da espiritualidade, nós sabemos, né? Dentro de uma cultura que poderia assimilar com mais facilidade o que ele colocou. Algumas coisas mais rígidas, outras menos rígidas, mas era necessário que se colocasse dessa forma, não é? O tempo passou, nós tivemos aí na primeira revelação uma ordem moral para ser seguida, não é? E dentro da perspectiva de que assim a sociedade seria melhor. Quando Jesus veio, não é? Na segunda revelação, nós tivemos parâmetros semelhantes, mas colocados de formas diferentes. Já agora, com alguns conceitos mais abertos, não é? Mais adequados à cultura da época. Porque se vamos pegar Moisés lá atrás, não é? Nesse período até Jesus, nós temos aí vários séculos, não é? E vamos encontrar em Jesus uma personalidade não só moralista, mas também de caráter universal. Ele não veio falar somente para um povo, mas sim para o planeta, para a humanidade. Não é? Então a sua linguagem, logicamente, teria que ser um pouco diferente da de Moisés, porque embora o conteúdo possa se assemelhar, Jesus então abriu mais o leque. Não é? E não falou para um povo só, como não falou para um só momento, não era para aquele momento, é para a eternidade. Então nós vamos ver em Jesus, não é, esse impacto da segunda revelação, quando os apóstolos ficaram até admirados com muitas revelações que tiveram, não é? E dentro dessa revelação nós temos esta aqui que João anotou, João 14, versículo 14, 2 e 4. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus reforçando aquela afirmação de Santo Agostinho, né? Mas se existem várias moradas na casa de meu pai, então essas moradas representam muitas coisas que na concepção das obras básicas nós vemos lá. Pode ser a reencarnação, pode ser mundos diferentes, não é? Situações diferentes, mesmo aqui na Terra, não é? Moradas em termos de experiência de várias situações que nós podemos enfrentar. E dentro disso, nós vamos encontrar numa dos seus ensinamentos a passagem do bom samaritano. Acredito que todos devam conhecer essa passagem, né, em que essa pessoa estava atirada ao solo, foi assaltada, e lá passaram vários religiosos, né, pessoas de prestígio, várias autoridades, e nenhuma parou para socorrê-lo.
E de repente, de quem se menos espera, não é? Um samaritano, de repente ele para, socorre a pessoa, dá todo o apoio, não é? O acolhe, orienta, enfim, assume uma situação com a qual a gente possa pensar que ele não tinha nada com isso e acabou recolhendo e amparando essa criatura. Então nós vemos aqui que nesse reencontro do caminho, não é? Que podemos entender que são situações que sempre estão acontecendo conosco, porque a gente não sabe, virando a esquina, quem nós vamos encontrar. De repente tem lá uma pessoa assaltada e jogada na calçada. Não é? Qual será a nossa reação? Não precisamos sair para fora de casa, dentro de casa, dentro do lar. Nós temos também situações em que aqueles que convivem conosco se sentem assim, atirados na calçada. E qual é a nossa reação? Não é? Então, dentro desse raciocínio dos valores, nós vamos ver que o primeiro pensamento é Deus, não é? É o nosso Pai. Não é? Nós tomamos essa atitude porque a nossa consciência, não é, moral nos leva a pensar que isso agrada a Deus, não é? Amparar o próximo, amparar um dos seus filhos, não é? Por outro lado, ali nós temos a palavra contigo, é a paz contigo mesmo, não é? Então Deus, você mesmo, não é? Contigo, a família, depois nós temos a sociedade e, por último, nós temos o mundo. Não é? O mundo como um único lar, como uma única escola, não é? Como uma única família. Não é? Então, essas ilações que nós fazemos aqui, pode parecer assim um pouco distante, né? Mas isso é na passagem de Jesus, ele contou, não é? Há mais de 2000 anos, mas a nossa situação hoje é diferente. Hoje não dá para a gente fazer isso. Não é? Se eu viro a esquina e encontro uma pessoa nessa situação, não é? Aí nós temos várias implicações de ordem institucional, envolvendo polícia, envolvendo hospital, envolvendo, não é, outros órgãos públicos, e parece que a gente vai se complicar. Então a gente até evita de fazer, não é? Mas tem situações, não é, que nos deixam assim super intrigados, não é? Isso aqui, a imagem não está muito contrastante por causa da luz, não é? Isso seria melhor à noite. Então a gente volta à noite também, né? É isso? Mas nós temos aqui um guarda socorrendo, ele está ajoelhado e tentando amparar esse mendigo aqui. Eu vou ler para vocês, porque esta situação é uma situação que nos leva a entender uma série de coisas. Olha, o título é Sem Palavras. O que era para ser unicamente uma atitude pessoal, ganhou o mundo. O que era para ser unicamente uma atitude pessoal, ganhou o mundo graças a uma turista do Arizona que registrou com a câmera de seu celular e postou no Facebook a imagem de um ser agindo com humanidade. Estranho mundo esse nosso. O que deveria ser corriqueiro causou espanto e admiração. Foram mais de 400 mil compartilhamentos. Tudo começou, vejam a história, quando Larry, de Primo, um policial de Nova York de 25 anos, fazia sua ronda normal pela 7ª Avenida na altura da Rua 44, isso lá em Nova York. De Primo observou sentado numa calçada um morador de rua que tremia de frio. Sem ter com que cobrir e descalço, o homem tentava se aquecer, mantendo-se encolhido e silencioso. Diante da cena, o jovem policial se aproximou, olhou
deu meia volta, entrou numa loja e, com o dinheiro que carregava em seu bolso, comprou um par de meias térmicas e uma bota de inverno. Gastou $75. De volta à presença do morador de rua, De Primo, o guarda, lhe entregou as meias e as botas. O homem, segundo De Primo, sorriu de orelha a orelha e disse: eu nunca tive um par de sapatos em toda a minha vida. No entanto, o gesto não se conclui na entrega do presente. Percebendo que o morador de rua tinha dificuldades em se mover, o policial se agachou, colocou as meias, as botas, amarrou os cadarços e perguntou: ficou bom? A resposta foram 2 olhos felizes, lacrimejados e um novo sorriso. Ao se despedir, De Primo perguntou se o homem queria um copo de café e algo para comer. Ele me olhou e cortesmente declinou a oferta. Disse que eu já havia feito muito por ele. Aqui deveria ser o fim da cena. O pano cairia e todos iriam para casa. Quer dizer, a história não terminou. Continua. Jennifer Foster, autora da foto, foi para casa, abriu seu computador e postou em sua página a foto e escreveu o seguinte texto dirigido ao Departamento de Polícia de Nova York. Hoje me deparei com a seguinte situação. Caminhava pela cidade e vi um homem sentado na rua com frio, sem cobertor e descalço. Aproximei-me justamente quando ia falar com ele e surgiu por trás de mim um policial de seu departamento. O policial disse: tem umas botas tamanho 12 para você e umas meias. As botas servem para todo tipo de clima. Vamos colocar? Afastei-me e fiquei observando. O policial se abaixou, calçou as meias no homem, as botas e amarrou seus cadarços. Falou alguma coisa e mais que não entendi. Levantou e falou: cuide-se. Ele foi discreto. Não fez aquilo para chamar atenção, não esperou reconhecimento, apenas fez. Se foi sem perceber que eu olhava e que havia fotografado a cena. Pena que faltou a coragem para me aproximar, de estender a mão e dizer obrigado por me fazer crer que a polícia é um sonho possível. Bem, digam a ele isto por mim. Em poucas horas, o texto e a foto de Jennifer, que é a moça que postou, que é essa foto, pipocaram por todo o território americano e por boa parte do mundo. Larry De Primo, o policial, soube por um colega que lhe telefonou para contar. Quando voltou ao trabalho e se preparava para sair às ruas, foi chamado por seus superiores, ouviu um elogio, recebeu abraços de seus companheiros, e quando seu chefe lhe disse que o departamento iria lhe ressarcir o dinheiro gasto de seu próprio bolso, Larry, o guarda, recusou e disse: não, senhor, obrigado. Com meu dinheiro faço coisas nas quais eu acredito. Então a gente percebe que esse mundo tem jeito, não é? Tem. É uma questão de nós entendermos, dentro desses parâmetros que nós colocamos aqui, não é? Deus, a consciência em relação a Deus, consigo mesmo é no sentido de que eu estaria contente em não ter feito, eu estaria contente em ter feito ou não ter feito, em fazer ou não fazer, eu iria para casa sossegado, não fazendo, ou iria fazendo, não é? Em relação à família, se fosse um da minha família, eu faria aquilo? Não é? Ou se fizessem
aquilo para um da minha família, como eu iria me sentir? Não é? Em relação à sociedade, é o mesmo raciocínio. Em relação ao mundo, para que esse mundo possa melhorar. Não é? Então, essa situação que nós colocamos do bom samaritano, logicamente se adaptou ao objetivo de Jesus levar a caridade como um elemento importante, uma atitude importante, não é? Independente da posição social, da raça, não é? Da cor, da religião, porque os religiosos passaram e não socorreram, e de repente, daquele que menos se esperava, ele foi lá e socorreu. Não é? Então nós temos que olhar este lado justamente para que esse mundo possa melhorar. É uma das maneiras pelas quais o mundo pode melhorar, quando a nossa atitude muda, não é? Em relação a Deus, a mim mesmo, à família, à sociedade, ao mundo. Não é? Quer dizer, são condições que nós encontramos favoráveis para que haja essa mudança. Eu acho que aqui deu uma parada. Em seguida nós temos o próximo módulo, não é? Eu pediria dar uma olhadinha. Isso, esse é o próximo módulo. Bom, está ótimo. Mas nós só passaremos para o próximo módulo após o nosso intervalo. O que nós podemos dizer aqui ainda sobre essa situação, não é? É que nós, no meio espírita, já estamos nos preparando para isso, não é? Os centros com as suas organizações, Departamento de Promoção Social, Assistência Social, o serviço de SOS, muitos centros têm, não é? É justamente uma comprovação do que esse sentimento em relação à caridade, à doação, pode fazer. Não é? Ao ministrar um curso, uma palestra, uma orientação, não é? Seja em relação à mocidade, seja em relação à própria infância, também é a doação do centro, é o serviço que o centro presta para que esse mundo seja melhor. Não é? Então, essa consciência nós precisamos filtrar mais ainda, não é? Sair das portas do centro, não é? Do nosso ambiente e fazer lá fora também, porque se nós fizermos somente para nós, não é? Nós estaremos restringindo. Logicamente que nós temos que nos organizar, planejar, não é? Para que esse raio de ação se manifeste, possa atingir a sociedade, como nós vamos ver que há necessidade de mudança da sociedade através da nossa própria ação, não é? Sem perder o nosso caráter espírita, não é? Sem perder a nossa identidade de órgão de multiplicação do conhecimento cristão, de conhecimento espírita, levando para a sociedade aquilo que nós já aprendemos e alargando esse território, né? Alargando o nosso campo de ação. Então, nós vamos praticamente, Adolfo, encerrar agora, para que o próximo módulo a gente faça isso já em termos práticos, né?